Ô, gente, boa noite a todos, boa noite a todos. Bem, vamos aí para a segunda parte, né, do nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre o Código de Ética e Disciplina. E eu sou o passaporte para vocês entrar no concurso. Olha que maravilha, para vocês entrar no CFO, né? Porque eu sou aquela questão que você fala assim, ficou faltando uma para mim entrar, né? Então, eu sou o passaporte para vocês, no caso, entrarem no CFO ano que vem. Quero ser professor de vocês ano que vem lá, teoria das organizações. Vamos lá ministrar uma aulinha para vocês, né? Vou lembrar, olha, fulano, né? Foi meu aluno lá no magistral, né? Então, é isso que nós vamos fazer ano que vem, 2016, aí, com a graça de Deus aí, com nossa ajuda, com certeza, né? Com o esforço de vocês. Bem, vamos falar hoje sobre o Código de Ética. O Código de Ética é uma norma mais recente, é de 2002, é a Lei 14.310, de 19 de julho de 2002. É uma legislação que não teve mudança alguma. Desde então, desde a sua edição, da sua promulgação, ela não sofreu qualquer mudança. Então isso facilita, de certa forma, porque você não precisa estar acompanhando atualizações. O que aconteceu com o Código de Ética nesse período? Ele passou por diversas interpretações administrativas ou judiciárias, etc., que modificaram alguns entendimentos a respeito dos seus dispositivos. Mas isso não cai na prova, né? Então, quando a gente for falar sobre regras de prescrição, etc., nós vamos só comentar aqui, porque certamente isso não vai ser cobrado em prova, porque o texto não é mais o texto da lei que está em vigência, foi declarado incidentalmente inconstitucional, já está simulado, né, no Tribunal de Justiça Militar. E aí, nós vamos fazer esses comentários para você sobre os principais artigos do Código de Ética, né, visando aí a nossa prova. Bem, olha só o tamaninho desse artigo aí, né, o artigo 1º, né? Esse artigo 1º aí, ele é típico, né, para cair em prova de ingresso, né? Porque ele fala sobre a finalidade da lei. Para que se presta a Lei 14.310 de 2002, né, o nosso Código de Ética? Ele vem para, e aí é um rol, né, bastante grande de informações nesse artigo, que é bem longo, que ele vem para dizer o seguinte, que ele vai tipificar transgressões, que ele vai descrever quais são as sanções disciplinares, ele vem para trazer quais são as recompensas cabíveis aos militares, ele também serve para regular o processo administrativo disciplinar, né, o PAD, processo administrativo disciplinar, ele serve também para regulamentar, né, o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina dos militares da unidade. Então, quais são os objetivos, né, na verdade, da lei, né, dentre outros que nós vamos elencar aqui? Tipificar transgressões, trazer quais são as sanções, recompensas, regular o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do CEDMU. Além disso, o Código de Ética ainda traz, como o próprio nome diz, quais são os princípios da ética e da disciplina militares. Então, quais são os princípios que regulam a profissão policial militar ou bombeiro militar no âmbito de Minas Gerais? Ou seja, quais são os princípios da ética, da disciplina, quais são os conceitos que vão, então, traduzir, materializar esse comportamento do militar. Então, o Código de Ética visa ainda trazer quais são, né, as normas de conduta dos integrantes das IMEs, ou seja, dos PM e dos BM. E ele vem trazendo também os conceitos, né? Nós vamos explicar aqui o que é o conceito no artigo 5º da norma, que vai dizer quais são os conceitos, que é o que substituiu o comportamento, né? Quem é mais antigo de polícia, ou seja, que estava na PM antes de julho de 2002, ou de bombeiro, vai lembrar que existia o conceito, né? O militar estava no excepcional comportamento, ótimo comportamento, no bom comportamento, no insuficiente, né? Então, era trabalhado como comportamento. E depois, então, a norma passou a prever, né, o conceito, né, o termo conceito para traduzir esse comportamento do militar, ou seja, essa ilibação de conduta do ponto de vista do segmento das normas da ética e da disciplina militares. Tá? Então, se vierem perguntando, né, qual é a finalidade da norma,
Para que se presta o código de ética? Nós tivemos questão, né, em prova da polícia cobrando isso, né? O código de ética visa a regulamentar e veio elencando, né? Trazendo lá algumas informações. Naturalmente, como já falamos aqui outra vez, o nosso estilo de prova é uma prova que privilegia a capacidade de memorização. Então, você tem que memorizar, né? Você não precisa saber muita coisa, você precisa memorizar. Se você memorizar, no dia seguinte você pode esquecer tudo, né? E tal. Então, logo que você estiver indo para a prova, não bate a cabeça, né? Para poder não cair nada, né? Então, você tem que ir sabendo que você vai ter que não interpretar nada, você tem que memorizar, tá? Então, saibam disso, tá? Listinha aqui do que está aqui no artigo 1º para vocês, ok? Aí depois, nós temos a regra de abrangência do Código de Ética, ou seja, o Código de Ética se aplica a quem? Quem são as pessoas que estão sujeitas ao Código de Ética? Primeiro, a lei diz, aos militares da ativa, então esse código se aplica a todos os militares que se encontram na ativa. Mas o que é ativa, o que é reserva, o que é reformado? Lembra do artigo 3º do Estatuto, falamos nas nossas aulas passadas. Artigo 3º, militar da ativa é aquele que tendo ingressado na carreira policial militar, faz da profissão, nela permanecendo até ser transferido para a atividade, ou seja, reserva ou reformado, ou ser excluído. Ou seja, se ele não está excluído, se ele não está reformado ou na reserva, ele está na ativa. Então, o militar da ativa é esse, né, que se encontra no exercício, né, da sua atividade rotineira no âmbito da corporação, que não está na reserva e que não está na condição de reformado ou excluído. Então, esse é o militar da ativa. Não é militar, no caso, em atividade, não é militar no exercício da função, não é isso. É militar da ativa, é aquele que está na condição de não estar na reserva, reformado ou excluído. Aí depois diz a lei, aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente previstos nessa lei. Bem, quais são os casos expressamente previstos nessa lei? Na verdade, nós vamos falar disso com mais propriedade lá na frente, mas nós temos essa disposição no artigo 92 do Código de Ética. E diz no artigo 92 do Código de Ética que aos militares da reserva só se aplica o seu artigo 13, nos incisos 2, 3 e 6 do próprio Código de Ética. Nós vamos ver que o artigo 13 tipifica as transgressões de natureza grave, ou seja, aquelas transgressões que atingem de morte, né, que ferem de morte a ética e a disciplina militar. É aquilo que é tido como mais grave, né, dentro do contexto da violação dos princípios da ética e da disciplina militares, né, segundo o nosso Código de Ética. Então, quando a lei diz, nos casos expressamente previstos nesse código, ela está falando do artigo 92, que vai dizer que só se aplica aos militares da reserva remunerada, no caso do artigo 13, incisos 2, 3 e 6. Nós vamos falar de cada transgressão dessa aqui mais adiante, tá? Para vocês, ok? Então, é isso que a lei está falando. Isso quer dizer o seguinte, que se na prova vier falando assim, que o Código de Ética se aplica aos militares reformados, está errado. Porque militar reformado não é militar da reserva remunerada. Se falar que o Código de Ética se aplica aos militares da reserva não remunerada, também está errado. E se vier falando que se aplica aos militares da reserva, também está errado. Porque militar da reserva compreende militar da reserva remunerada e não remunerada. Ou seja, se porventura a assertiva vier falando que é aplicar aos militares da reserva, tem que estar acompanhado da palavra remunerado, senão não estará correto, tá? E aí diz o seguinte, no parágrafo único, né, teve algumas vetações aqui, que não se aplica o Código de Ética aos juízes coronéis do Tribunal de Justiça Militar. Bem, vocês aí estão catedráticos na estrutura do Poder Judiciário, né, militar em Minas Gerais, sabem que aqui nós temos o 2º grau de jurisdição, né, e que é composto por 7 juízes, desses 7 juízes, 5 são militares, 2 são civis, pelo 5º constitucional, né, e são 4 coronéis da Polícia Militar e 1 do Bombeiro. Esses 4 coronéis se encontram na ativa. Enquanto permanecerem lá, eles estão na ativa. Eles não ocupam vaga no quadro da Polícia Militar, nem do Bombeiro, mas são coronéis da ativa. Só que eles são juízes coronéis. Então, embora eles sejam militares da ativa, eles não estão sujeitos ao Código de Ética.
estão sujeitos à lei orgânica da magistratura nacional. Então, a lei que vai regulamentar a vida desses coronéis aqui é a lei orgânica da magistratura e não o código de ética, ok? Então, não se aplica, embora os coronéis do tribunal sejam militares da ativa, não se aplica para eles o código de ética, ok? Então, artigo 2º é o que nós temos aí de mais importante. Dúvidas? Perguntas? Então, sigamos. Aí depois, nós temos no artigo 4º o conceito de comandante. Por que nós estamos falando aqui agora esse conceito de comandante? Porque lá no artigo 38, se não me engano, no inciso 4 lá do Estatuto, aliás, inciso 7, né, tem até uma colinha que eu coloquei aqui, eu estava esquecendo nessa colinha aqui. Ó. Inciso 7 do Estatuto diz o seguinte, que comandante lá é o militar mais graduado de qualquer guarnição. Então, esse é o conceito do Estatuto. Comandante é o militar mais graduado da guarnição. E nós, à época, explicamos para vocês que guarnição era o conjunto de unidades dentro de uma localidade. Então, comandante lá no Estatuto tem essa definição. Aqui não. Comandante é todo aquele que ocupa a função de comando, direção ou chefia. Ou seja, é somente aquele que dirige uma unidade com autonomia administrativa. Ela não está vinculada a grau hierárquico, e sim à função. Então, comandante aqui, para fins de prova, é todo aquele, né, designado genericamente, que exerce função de comandante, diretor ou chefia. Então, quando a lei falar comandante, a lei está se referindo a esses cargos. Quando nós estamos falando de diretores, senhores, porque na estrutura da Polícia Militar e do Bombeiro, nós temos, né, unidades operacionais que têm a figura do comandante como seus gestores. Nós temos unidades administrativas que têm a figura dos chefes, que são chefes de centros, como o Centro de Recrutamento e Seleção, que vai fazer a prova de vocês, né? E nós temos a figura dos diretores, que, como o próprio nome já diz, dirigem diretorias, como a Diretoria de Recursos Humanos, como a Diretoria de Saúde, como a Diretoria de Apoio Logístico, que compõem a estrutura interna. Todas essas pessoas, elas são, então, designadas como comandante nos termos do Código de Ética, ok? Então, quando nós falarmos de comandante, nós temos que lembrar dessa designação diferente do conceito do Estatuto. O Estatuto tem outro conceito, que é o militar mais graduado, é o militar que tem o maior grau hierárquico em uma guarnição. Ou seja, penso em um lugar, lá em Jampruca, né, um lugar onde vocês podem ir depois da formatura, né, perto de Teoflotone ali, um lugar bacana. Então, lá no pelotão de Jampruca, né, se você estiver lá, você é o comandante, é o militar mais graduado da guarnição de Jampruca. Mas você não é comandante para os fins do Código de Ética, porque comandante, nos termos do Código de Ética, é aquele que comanda uma unidade. Ou seja, qual é o batalhão que é responsável por Jampruca? Ah, é o 19º, é o batalhão de Teoflotone. Então, o comandante é só o comandante do 19º batalhão, somente ele, ok? Então, é isso. Bem, o artigo 5º, meus amigos, ele é muito importante, porque ele vem falando sobre o tal do conceito que eu havia mencionado para vocês. Bem, quando nós vamos falar aqui do artigo 5º, eu sempre gosto de desenhar aqui, no caso, uma escala numérica. Obrigado, irmão. Eu sempre gosto de desenhar aqui um termômetro, né? Uma escala numérica, qualquer coisa que o valha, para ilustrar para vocês o que é estar no conceito A, estar no conceito B e estar no conceito C nos termos do Código de Ética. O Código de Ética trabalha com a figura, então, do conceito composto por alfanúmero, né? Ou seja, é uma letra e um número que vai dizer qual é o seu conceito, tá? Antes de abrir a palavra para o nosso colega ali do fundo, nós vamos dizer primeiro, né, nos termos da lei, que o militar pode estar na sua carreira em 3 conceitos, ou no A, ou no B, ou no C. Então, aquelas ideias que nós tínhamos antes de mau comportamento, insuficiente comportamento, etc., elas acabaram e simplesmente passaram aqui para ser letras A, B e C. Essas letras são sempre acompanhadas de números. E a própria lei define, na verdade, né, quais números vão acompanhar aqui cada conceito desse. Bem, A, diz a lei, que é aquele que possui mais 50 pontos. Que possui 50 pontos positivos. Então, se ele tiver 50 pontos positivos, ele está
no conceito A. O conceito A só vai até 50. Então, se você está no A, implica dizer que você tem 50 pontos positivos. De mais 49 até menos 50, isso quer dizer que você está no conceito B. Então, daqui até aqui, você está no conceito B. Se o militar, então, tiver 49 pontos positivos até menos 50 pontos negativos, isso quer dizer que ele está no conceito B. Tá? Oi? Até o menos 50. Tá? Então, do menos 50 até o mais 49, ele está no conceito B. Lá no Estatuto, quando nós falávamos sobre o artigo 186, que falava sobre os requisitos de promoção, nós falamos com vocês assim, olha, um dos requisitos para a promoção é ter o conceito disciplinar satisfatório. E o que a lei fala lá? Que só pode ser promovido aquele militar que tiver conceito B com pontuação superior a menos 25 pontos. Então, era dessa escala que a lei estava falando, né? Se ele tem menos 25 para baixo, ele não pode ser promovido, tá? Oi? Não. Mais de 25 pontos negativos. Ou seja, quando fala isso, nós temos que imaginar o seguinte, que é de 24 para cima, né? A escala é invertida, tá? É de 24 para cima. Então, menos 24 para cima, promovido. 25 para baixo, negativos, não é promovido, ok? Por fim, conceito C. Conceito C é o militar que tem menos 51 pontos até o infinito. Por quê? Nós temos casos na Polícia Militar de militar que já passaram por conceito C menos 600 e alguma coisa, né? Então, se é C menos 600 e alguma coisa, nós vamos ver logo depois aqui que ele talvez nunca vá ser promovido na sua carreira, né? Porque para ser promovido ele tem que ser B menos 24 para cima, né? Vamos fazer uma conta rápida com base no parágrafo 2º aqui e vamos chegar à conclusão que ele jamais vai conseguir alcançar esse conceito em vida, né? Para poder ele ser promovido e para preencher o requisito da lei do conceito mínimo para a promoção, ok? Pergunta? Então, o colega que pergunta sobre a questão da promoção, muito embora a gente não vá aprofundar muito em promoção, né, porque não ser muito o foco da prova e tudo mais, o que acontece? Todas as promoções na Polícia Militar, exceto a promoção por morte e por ato de bravura, dependem, e por invalidez, né, dependem do conceito. Todas as demais, tá? Então, o militar que não tem conceito não faz curso para promoção. Por exemplo, alguém que está aqui nessa sala aqui é militar da PM ou do bombeiro. Resolve prestar o concurso para o CFO. Se ele tiver o conceito inferior a B-24, ele não pode se matricular no curso. Ele não se matricula no CFO. Ok? Então, é um requisito para que ele possa frequentar o CFO possuir um conceito, né, melhor do que B-24. Não, o que nós estamos falando aqui é do militar que já está na corporação, né? Não existe limite de idade, né? Não existe limite de idade para quem já se encontra na corporação para frequentar o CFO, né? Que a gente está falando aqui agora, né? O limite é só para quem entra, 18 a 30 anos, ou 18 a 35 para o quadro de saúde, né? Então, ou capelão. Então, neste caso, né, o militar não sei o que está da idade, a questão aqui é o conceito, né? Agora eu entendi. Se o militar pedir baixa, né? Ele pede baixa e entra no CFO. Beleza, é bom que ele peça antes do concurso. Por quê? Vamos lembrar que o militar, né, de acordo com o edital, ele faz um concurso, um certame diferente do civil, né?
Então ele tem vantagens em relação ao civil. Porque enquanto o civil faz todas as etapas do certame, o militar não faz algumas. Os exames preliminares e complementares de saúde, o militar da polícia militar e do bombeiro não fazem, né? Eles só fazem os demais, né? Toxicológico, psicológico e prova oral, né? Só. Então, ele tem que abrir mão antes. Porque se ele entrar como militar, ele não pode mais fazer essa escolha. Ok?